Oi, meu nome é Ciro Guedes e hoje vamos falar sobre depressão e ansiedade, suas diferenças. Vamos falar também sobre medicação. Vamos aprofundar um pouco sobre esse assunto, tá certo? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal Cirologia, que está logo aí o link para você poder estar clicando, curtindo. Se você achar que esse conteúdo é importante para alguém, você pode também estar compartilhando esse vídeo para outras pessoas que têm essas dúvidas. E também eu já falei sobre esses assuntos em outros vídeos, que deixarei o link logo abaixo. Então, vamos entrar no conteúdo. Ansiedade e depressão, qual é a diferença? Primeiro entender, o que define uma pessoa ansiosa, o que define uma pessoa depressiva. A ansiedade, é aquela preocupação sobre o futuro, aquela preocupação frequente, que gera nervosismo, gera insônia, gera um monte de situações, um monte de questões que deixa aquele organismo ansioso, aquela ansiedade que ela pode evoluir ao ponto de as pessoas terem crise de ansiedade. Como é isso, crise de ansiedade? É uma falta de ar, o coração batendo rápido, uma sensação que parece que vai morrer. Uma sensação que parece que não vai ter fim, mas tem um fim. Mas a pessoa que passa por isso, ela acaba tendo esses sintomas que acaba atrapalhando tanto no seu relacionamento quanto no seu trabalho, com a família, em todas as suas relações, que acaba levando essa pessoa a procurar um profissional. A depressão, muitas vezes, é uma evolução disso, que aí já vai uma grande diferença. Muitas vezes a depressão começa com ansiedade, mas a depressão também ela pode ser originada de uma questão do passado dessa pessoa, uma questão de algo que aconteceu, acometeu, essa pessoa não soube lidar, pode ser um luto, pode ser baseado em perdas, e isso pode ter levado esse indivíduo a um quadro depressivo. Mas muitas vezes, e hoje isso tem acontecido com muito mais frequência, a depressão ela acaba sendo evoluída de um quadro de ansiedade que foi aumentando e chegou à depressão. Mas, Ciro, como é que eu diferencio isso? A ansiedade, a mente ansiosa, ela tem uma preocupação frequente de que algo terrível irá acontecer. Ela tem um medo da morte, ela tem um medo de um desses ataques de ansiedade, isso possa levar ela à morte. Então, ela sempre se preocupa com o futuro, tentando controlar. É uma mania de tentar controlar esse futuro, de tentar controlar essa vida. Sempre ligado ao futuro. Ou melhor, geralmente ligado ao futuro. Já a mente depressiva, a mente que está começando a iniciar o processo de depressão, ela já deseja a morte, ela já não tem essa preocupação sobre o futuro, mas ela tem um foco muito grande nesse passado, no que eu fiz, no que eu poderia ter feito se eu tivesse seguido outro caminho, se eu não tivesse dito isso, se eu tivesse evitado que tal acontecimento pudesse acontecer, se eu pudesse evitar. E esse peso, esse desejo, e ela começa a desistir. Ela não vê mais o futuro da forma como o ansioso vê. Ela já começa a desistir, ela já começa as coisas não fazer mais sentido. As cores parece que perdeu o encanto, nada tem mais sabor, tá tudo cinza. Ela entra nesse viés diferente do ansioso. Lembrando que a ansiedade ela tem uma função muito importante. A ansiedade é o elemento que faz a gente conquistar as coisas, sabe? Que faz a gente conseguir, a gente poder... Eu tenho um exemplo que eu gosto muito. Por exemplo, para a gente atravessar uma pista, para a gente atravessar uma rua, a gente precisa da ansiedade, a gente precisa da ansiedade, precisa do medo, a gente precisa daquele comportamento ali, porque é a ansiedade que leva. Eu sou ansioso para atravessar a rua, tentando fazer uma conexão com esse exemplo.
Eu tenho ansiedade de atravessar a rua, por isso que eu atravesso a rua. Isso me incentiva a atravessar a rua, ok? Mas se a minha ansiedade, for muito grande, será que eu consigo atravessar a rua? Porque a ansiedade, ela me incentiva a atravessar a rua. E faz com que eu olhe para um lado, para o outro, para ver se não tem carro. É uma tentativa de eu prever ou de eu ter um controle sobre minha segurança em atravessar a rua, ok? Mas se minha ansiedade for exagerada, eu posso olhar para um lado e para o outro e ainda assim eu não vou conseguir atravessar essa rua, porque eu não vou sentir seguro o suficiente. E se um carro vir do nada? E se eu passar mal no meio do caminho? Entende? Começa a vir uma série de pensamentos que impede de eu querer atravessar essa rua, que me paralisa. Então, isso já é um outro ponto. Quando devo pedir ajuda? Né? Porque a ansiedade, ela tem dentro de um normal, mas quando você começa a perceber e vocês têm que observar como está a sua ansiedade, quando você começa a observar que a sua ansiedade está te paralisando em algumas áreas de sua vida, chega o momento de você procurar ajuda. E quando eu devo procurar ajuda? Quando você percebe que você não está mais atravessando as ruas. A ansiedade está te paralisando. Mas e se eu não tiver ansiedade? Se você não tiver ansiedade, você vai atravessar essa rua para quê? Você não tem vontade de atravessar essa rua. Entende? Então, a grande questão da ansiedade é a falta de equilíbrio. E quando a gente procura ajuda, a gente vem buscar esse equilíbrio, tornar a ansiedade dentro de um equilíbrio. Então, a ideia de que se vende que a ansiedade ela é ruim, ela é falsa. O grande problema é a ansiedade demasiada, é a ansiedade exagerada. E o que é em nossa vida que exagerado não faz mal? Entende? A gente vive em um mundo onde tudo que for exagero nos prejudica, e isso não é diferente também com a ansiedade, tá certo? Eu acho que está bem clara essa questão, né? Eu acho que isso já pode ajudar sobre uma grande diferença identificar quando eu estou ansioso e quando eu estou depressivo. Quando eu estou ansioso, eu estou muito preocupado com o futuro. Quando eu estou depressivo, eu estou muito preocupado. Eu estou muito sentido por esse passado que me construiu, que me constrói e carregando todas essas mágoas. As duas, elas têm uma forma de paralisar. Muitas vezes a depressão é uma evolução da ansiedade, porque quando eu tento controlar esse futuro e não consigo, eu acabo desistindo. E quando eu acabo desistindo, eu caio de um ponto para o outro e entro direto em um processo depressivo. E quem tem que observar isso é um profissional, porque o profissional ele vai estar olhando todo o contexto de sua vida, entender qual é o ponto. Né? Muitas vezes o indivíduo ele tem ansiedade, mas ele não consegue identificar de onde vem. Ele está ansioso pelo quê? Entende? Ele não consegue, assim como também a depressão, às vezes a pessoa está dentro de todo o conjunto químico do cérebro dessa pessoa, ela é afetada. E às vezes ela começa a ter comportamentos onde ela não consegue entender a causa, ela não consegue entender as questões. E aí pode ser útil sim tomar medicação, que é um outro ponto, entende? Devo tomar medicação e ir para um psiquiatra, que é um psiquiatra que tem que medicar, que tem que prescrever uma medicação adequada. Tanto o ansioso quanto o depressivo, as medicações são antidepressivas. O que vai alterar, o que vai mudar é a dosagem, é a forma e qual tipo de antidepressivo vai tomar. Mas quem tem que fazer esse tipo de orientação, quem tem que prescrever essa medicação é o psiquiatra. Nem todos os casos precisa estar sendo medicado. E tanto o psicólogo como o psiquiatra tem que estar com esse olhar para poder identificar isso. Existe técnica, existe comportamento, existe através do diálogo, através da conversa, através de entender o que está acontecendo. A gente pode também estar tratando esses dois pontos. As duas questões são tratáveis, né? A gente tem como estar tratando, né? Em alguns casos são mais graves, outros casos são mais leves.
Isso varia de pessoa para pessoa, de situação para situação. Quanto mais tempo demora, mais isso começa a cristalizar no indivíduo. Então, se você começa a perceber que você está paralisando, procure um profissional, tá certo? E não tenha medo, quebre os preconceitos de procurar um psicólogo, quebre os preconceitos de procurar um psiquiatra, né? Tem muita gente que tem medo da medicação quando é necessário tomar medicação, e eu vejo a medicação ela como uma ajuda. Não adianta também, no meu olhar, a pessoa tomar a medicação e não fazer terapia. Por quê? Se eu tomo a medicação para lidar com os sintomas que está gerando esse comportamento meu que me paralisa, e não trato o que gera esses comportamentos, é como eu tampar o sol com a peneira, entende? Eu vou estar cuidando dos sintomas, mas o que causa, eu não tô lidando com isso, entende? Então, eu preciso também estar fazendo terapia, porque é justamente na terapia, com o psicólogo, que a gente vai começar a tratar o que está gerando aquele comportamento que está me paralisando, entende? Eu gosto de um exemplo. Quem malha para perder peso ou para ganhar peso, muitas vezes compra suplementos, né? Se você tomar o suplemento e veja os suplementos como a psiquiatria, veja os suplementos como a medicação, quando se faz necessária. Se você tomar só a medicação e não ir para a academia, você vai ganhar peso, perder peso, você vai conseguir seus objetivos só tomando suplementos, né? É óbvio que não, entende? Porque senão os suplementos seriam vendidos sem a necessidade de academia. Quando você toma um suplemento e vai para a academia, você acelera o processo do seu objetivo, né? Se o seu objetivo é ganhar peso, você vai ganhar peso com mais velocidade, entende? E veja a academia como a terapia, com o psicólogo. Se você for só para terapia, você vai conseguir o seu objetivo? Vai. Mas vai demorar mais, ok? Mas se você fazer isso junto com a medicação, a depender do seu objetivo, você vai acelerar isso muito mais rápido, né? Esse exemplo, eu acho que ele rascunha bastante como essa questão sobre a medicação em relação ao tratamento. Isso ajuda também a lidar com esse tipo de preconceito. E por hoje tá bom, né? Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal no YouTube, né? Cirologia, curta. Se você achou que esse vídeo ele pode ajudar alguém que você conheça a esclarecer essa diferença sobre ansiedade e depressão, você pode também enviar esse vídeo para essa pessoa, você pode compartilhar esse vídeo, fique à vontade, né? Eu dei uma parada sobre produzir vídeo, mas estou voltando com tudo agora. A gente vai ter vídeo toda semana e aguardo vocês aqui, tá bom?